Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui conosco. Nesse vídeo a gente vai fazer uma explicação prévia, principalmente relacionadas a cirurgiões dentistas e aos futuros cirurgiões dentistas, que são vocês, nossos queridos inscritos, que fazem a maior parte daqui do canal. Então esse vídeo é dedicado a vocês. Por quê? Porque a gente nota que existem muitos alunos que não sabem fazer a leitura de hemogramas completos e também não sabem fazer o pedido. Para que serve o hemograma completo? Porque pra gente é um assunto que é dado muito rapidamente para alguns discentes e nós precisamos saber qual é o conhecimento do hemograma e o seu significado. Então a gente vai explicar aqui de uma maneira mais resumida, de forma que todos os alunos de odontologia e os cirurgiões dentistas, eles relembrem esse assunto tão importante para nós da área da saúde. Não quer dizer que só porque a gente mexe com dente que a gente não precisa saber sobre o hemograma, tá? E é um assunto muito importante e pouco abordado para nós durante a graduação, como a gente já falou anteriormente. Então, por isso, a gente veio trazer esse vídeo de hemograma completo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Então, bora lá! Afinal, o que é hemograma? Eu sei que hemograma é um teste lá que a gente faz quando é criança, que a mãe leva a gente em jejum para tirar sangue, mas enfim, o que o hemograma ele significa? Então, o hemograma completo, automatizado, ele vai medir diretamente a contagem de hemoglobina, eritrócitos, leucócitos, além do número de plaquetas, volume corpuscular médio, hematócrito, hemoglobina muscular média, que é o teor em cada eritrócito, né, em sua concentração. E assim a gente vai medir todos esses tipos e assim vai ter uma concentração e seus valores calculados. Resumindo, gente, é um exame laboratorial de rotina para a avaliação qualitativa e quantitativa dos elementos figurados no sangue, e esses elementos figurados no sangue, eles vão trazer um diagnóstico de uma possível alteração patológica ou sistêmica e vascular que aquele paciente pode estar apresentando e que vai ter envolvimento sim no seu sistema fisiológico. Então, por isso que a gente precisa estar sabendo sobre o que significa esses exames, tá? Muito importante a gente saber disso. Então, o hemograma, ele é dividido em dois. Em um eritrograma, que vai avaliar as células vermelhas, né, digamos assim, vai avaliar as alterações dos eritrócitos, a hemoglobina e o hematócrito, e também dividido em leucograma. O leucograma, ele vai avaliar a contagem de leucócitos, ou seja, as células brancas, e os seus valores reativos, absolutos e morfologia das células. Então, basicamente, o hemograma é dividido na avaliação das células vermelhas e na avaliação das células brancas. Então, como a gente falou, né, a gente tem o eritrograma, que é a primeira parte do leucograma. O eritrograma, ele é muito importante no diagnóstico de anemias e também eritrocitoses, constituindo o número de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. A gente vai falar rapidamente sobre o que são essas partes, né, desse exame, só que a gente não vai dar muito enfoque. Por quê? Porque a gente também não é farmacêutico, né? A gente não é médico pra gente estar sabendo sobre o que é isso. A gente precisa mesmo entender quais são os resultados desse exame e observar se esses resultados baixos ou altos, eles representam algum risco para o nosso paciente. Principalmente quando você vai tratar de fazer uma cirurgia, né, naquele paciente, é importante que você solicite esses exames. E também a depender da condição fisiológica do seu paciente, tá? Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre o que é o hemoglobina e o hematócrito, que são integrantes do hemograma. E através do hemograma, a gente consegue apresentar alterações de significação dessas doenças hematológicas e em outras patogênias. Então, primeiro de tudo, vamos ver aqui os valores de referência para os indivíduos normais, que a gente precisa estar sabendo, né? Então, esses valores aqui são os que a gente quer ter como padrão. Então, as hemácias, elas devem variar aí para homens de 5 a mais ou menos 0,5, mulheres 4,3 a mais ou menos 0,5, crianças, né? Então, vocês podem estar tirando um print dessa tabelinha, tá? A gente não vai falar especificamente sobre cada uma delas, porém, é muito importante que a gente saiba principalmente os valores de referência.
Então, continuando nosso entendimento aqui, o que é o hematócrito? Então, o hematócrito, como a gente falou anteriormente, ele faz parte do eritrograma, que vai avaliar as células vermelhas. Então, o hematócrito, ele vai se referenciar a essas células que são conhecidas como hemácias ou eritrócitos, e elas vão ocupar um volume no sangue total. E o hematócrito, ele é um dos mais importantes exames e ele é proporcional à quantidade de hemoglobina presente no sangue. Então, a gente precisa estar sabendo ele para avaliar qual é a quantidade dessas células vermelhas que tem naquele sangue. Então, a análise do hematócrito é rápida e é muito objetiva. E quando o seu nível está baixo ou inferior a 20% a 7 GDL, então, um paciente que tem hematócrito baixo, a gente pode deduzir o seguinte, que tem uma diminuição na quantidade de hemácias ou de hemoglobina no sangue, que pode ser um indicativo de anemia ferropriva, que é a deficiência de ferro, naquele paciente, um sangramento excessivo, desnutrição ou até mesmo excesso de hidratação. Então, tudo isso traz, como um resultado quando a gente vê lá o hematócrito baixo. E lembrando que hematócrito baixo é quando ele está inferior a 20%. E aí a gente vai deduzir que aquele paciente ele precisa fazer uma transfusão de concentrado de hemácias para que aquelas hemácias elas possam subir. Já em contrapartida, o hematócrito alto é quando há uma redução do volume de líquido sanguíneo. E isso vai acontecer em casos de desidratação grave, então a gente viu que hematócrito baixo é quando tinha uma hidratação excessiva, aqui vou ter uma desidratação no paciente, baixos níveis de oxigênio no sangue, doença pulmonar, doença cardíaca e eritrocitose. Então, o que nós, como cirurgiões dentistas, a gente pode deduzir? Se a gente vê que o nosso paciente está ali com hematócrito baixo, hematócrito alto em relação aos seus valores de referências normais, a gente sabe que tem alguma alteração. Então, nós iremos fazer o quê? O encaminhamento desse paciente, seja para um hematologista, seja para um clínico geral, caso você não saiba especificamente qual especialidade aquele paciente ele precisa tratar. Por quê, gente? Porque muitas vezes o nosso paciente ele vai com mais frequência ao consultório odontológico do que a um médico. Então, por isso, cabe a nós observar quando há alguma alteração e fazer o correto encaminhamento. É claro, ter os cuidados com aquele paciente, já que ele está tendo algum tipo de deficiência no seu sangue. Então, o hematócrito sozinho, ele não vai fazer um diagnóstico preciso e, por essa razão, ele deve ser associado com outros índices hematimétricos do hemograma. Então, a interpretação do exame, agora a gente vai fazer, porque é muito importante que a gente saiba interpretar, certo? Então, a interpretação do exame, ela é dada de 0 a 100, observando o limite da separação da massa dos eritrócitos com o plasma. E o resultado, ele é expresso em porcentagem de eritrócitos em relação ao sangue total. Então, para a gente saber o número de eritrócitos, a gente precisa estar sabendo os padrões de normalidade, para ver se aquele paciente ele está normal. Então, quais são esses valores? Em mulheres, de 35% a 45%, da quantidade da massa dos eritrócitos com plasma. As gestantes, 34% a 47%. Homens, de 40% a 50%. E bebês e crianças, de 37% a 44%. Falamos, então, sobre os eritrócitos e agora a gente precisa falar um pouquinho a respeito da albumina. A albumina e as globulinas, elas são componentes da proteína sérica total. A albumina, ela é sintetizada exclusivamente no fígado, podendo ter a hipoalbuminemia, e quando tem uma hipoalbuminemia, ou seja, um valor de albuminemia baixo, isso significa que pode ter um indicador de desnutrição, hipercatabolismo e principalmente doença hepática, visto que a albumina ela é sintetizada no fígado. Então, quais são os valores normais da albumina? Variam de 3,5 a 5,5 gramas e a sua velocidade de produção é de 100 a 200 miligramas por quilo. A gente pode estar vendo que o nosso paciente ele tem alguma doença hepática. Então, por isso, a gente precisa estar sabendo identificar e encaminhar. Falamos sobre as células vermelhas e agora a gente vai falar sobre as células brancas,
que são o nosso leucograma? Então, o leucograma ele vai avaliar os leucócitos, que são as células brancas no sangue que vão ajudar no combate à infecção. Existem 5 diferentes de glóbulos brancos e o diferencial mostra que as células brancas anormais de sangue levam à suspeita de doenças hematológicas. Aqui a gente tem alguns valores de referência para indivíduos normais, os leucócitos no sangue. Então a gente tem 5 tipos, né? Os neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e os basófilos. E com esses valores de referência a gente consegue observar se tem alguma alteração. Então pausa o vídeo, dá um print e deixa salvo para quando você precisar você estar lembrando quais são os valores de referência para a gente avaliar os leucócitos totais. Então os valores normais, eles compreendem as contagens global e diferencial de leucócitos, além da avaliação morfológica do esfregar sanguíneo ao microscópio, que foi o nosso slide anterior. Então a parte do hemograma, que vai pesquisar alterações quantitativas e morfológicas dos leucócitos, é o leucograma. Então, a média de leucograma é que ela tenha de 4.500 a 100.000 glóbulos brancos, né, naquele corpo do paciente. E a gente tem aqui os valores básicos das células brancas. Os linfócitos de 20% a 40%, os neutrófilos de 40% a 60%, eosinófilos de 1% a 4%, basófilos de 0,5% a 1% e monócitos de 2% a 8%. Então, quando eu tenho leucócitos altos e baixos, o que vai significar? Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre os leucócitos altos. Quando eu tenho uma presença de leucócitos altos no meu organismo, é indicativo de uma infecção, porque lembrando que a gente falou logo no começo, os leucócitos são células brancas que vão ajudar no combate à infecção. Então, se aquele leucócito está muito alto, ele está gritando lá, ele está super extravasado, você vai saber ali que tem um indicativo de uma infecção ou a presença de um organismo estranho que precisa ser eliminado do corpo. Além do mais, os leucócitos altos também podem identificar o uso de medicações como corticoides, gestação, artrite reumatoide, alergias, a doença de Crohn e também a leucemia. Então, tudo isso a gente observa o quão importante é a gente estar sabendo sobre esses valores e os que eles significam para a gente e principalmente para o nosso paciente, certo? Os leucócitos baixos, em contrapartida, eles vão ser indicativos de infecções graves, respostas a medicamentos como a quimioterapia, doenças do sistema imunológico, lúpus eritematoso e HIV. E também temos que estudar outra parte do nosso sistema, que são as plaquetas. As plaquetas são os trombócitos. Os trombócitos, eles são fragmentos de citoplasma de células. E eles têm como função principal a coagulação e a hemostasia, ou seja, vai ajudar a formar coágulos. E pra gente é muito importante que tenha coágulo, principalmente tratando de uma cirurgia, porque a gente precisa que aquele coágulo ele fique naquele alvéolo, quando a gente faz a soltura, para evitar que haja casos de, como por exemplo, alveolite. Então, o coágulo ele é como se fosse um plug que consegue estacar o sangramento, né, após o ferimento, e a formação de um coágulo não é avaliado no hemograma completo, e sim no coagulograma. A gente pode estar trazendo um vídeo de coagulograma, se vocês quiserem, tá? Então deixa aí embaixo nos comentários que a gente traz para vocês com todo carinho. Então, uma das principais patologias que são conhecidas no diagnóstico de plaquetas, que é o de trombócitos, é a anemia, como a gente falou lá no início desse vídeo. Então, nos homens, a anemia ela pode se dar com valores, né, baixos de 14 e nas mulheres baixos de 12. Os reticulócitos têm a sua contagem expressa com a porcentagem ou com a contagem absoluta, tendo uma variação normal de 50.000 a 15.000 ou de 50 a 150 gramas. Então, a observação e a contagem dos reticulócitos, eles podem mostrar uma anemia não esclarecida pelos demais dados obtidos pelo hemograma. Então, às vezes, os dados eles não dão muito gritantes com a sua diferença. Então, você pode pensar que aquele paciente não tem uma anemia, mas através do reticulócito a gente pode observar que tem um indicativo sim de anemia. Então, a contagem deles é um teste crucial na avaliação da anemia, porque vai informar sobre a resposta da medula óssea e vai facilitar a diferença entre uma eritropoiose, que é a produção de eritrócitos deficientes, e uma hemólise, que é uma destruição de eritrócitos excessivos como a causa da anemia.
Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula a respeito de hemograma. Para muitos vai ser uma videoaula um pouco difícil de entender, né? Visto que a gente tem essa deficiência de conteúdo na nossa graduação, né? É triste, mas é real. Eu sinto que muitos cirurgiões dentistas formados não têm o conhecimento de como tá fazendo a interpretação de diagnóstico do hemograma completo. A gente trouxe esse vídeo na tentativa de ajudar. É claro que o hemograma completo é muito mais do que um vídeo de 15 minutos para vocês. Não usem somente esse vídeo como referência, procurem sites na internet, procurem artigos, procurem livros para que vocês possam aumentar ainda mais o seu conhecimento. Então, essa foi a nossa videoaula. Eu espero muito que vocês tenham entendido e absorvido esse conteúdo. Siga a gente no nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, que a gente sempre está postando coisa por lá. Então é isso, valeu!